Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais uma live, a mais um vídeo, onde vamos falar sobre aqui a Bíblia, a Palavra de Deus e que lições que a Bíblia nos traz ainda hoje. Que bom que você está aí assistindo, que bom que você abriu esse vídeo, abriu essa live aqui, que você possa ser tocado pelo Espírito Santo. E eu vou pedir para você curtir esse vídeo aí, deixar o coraçãozinho, deixar o seu curtir, né, para dar essa força aqui pro vídeo, para que a gente possa alcançar mais pessoas com a palavra de Deus, né, e com as lições que vamos tirar hoje. Como sempre, a gente recapitula o que falamos na última live e falamos aqui sobre a live de hoje, sobre o tema de hoje. Lembrando que estamos lendo ali a Bíblia, agora já estamos no Novo Testamento, né? Vamos falar um pouquinho lá de Lucas 4, né? Alguns capítulos ali um pouco mais à frente. Mas na última live falamos sobre a prisão e a morte de João Batista, né? Que foi um evento assim bem triste para os discípulos de João, triste para Jesus, né, que era ali parente de João Batista, mas que a gente vê que havia todo um propósito, havia um porquê, e porque o nosso tesouro, o nosso objetivo não é daqui dessa terra. Né? João Batista ele entende isso, ele almeja o dia agora, está descansando, né, está aguardando o dia em que Cristo voltará e ele poderá louvar e adorar a Deus novamente, sabendo que cumpriu a sua missão aqui nessa terra, sabendo que o seu objetivo está cumprido, ele preparou o caminho para o Messias. E também falamos sobre Daniel, como que Daniel apontava para Cristo, como que as profecias de Daniel apontavam para a época em que Cristo viria, e ali como que o povo, até por uma questão de não querer entender as profecias, acaba realmente não só não entender, mas não estudar corretamente a palavra de Deus, não estudar corretamente o livro de Daniel, ali eles acabam não entendendo a época em que Cristo viria, não percebem ali sinais que o profeta Daniel falou, né, sobre a questão do decreto, os anos que passaram, e ali não se prepararam para a vinda do Messias, né? Então, foi isso que a gente acabou falando nas últimas lives, e hoje, continuando, vamos falar quando Jesus volta ali para sua cidade natal, Nazaré, que está lá em Lucas 4. É engraçado que tem uma expressão muito famosa que é santo de casa não faz milagre, já ouviu? E realmente foi isso mais ou menos que aconteceu com Jesus. Ele vai para Nazaré, ele vai ali no templo, ele começa a ler o profeta Isaías, lê ali o que o profeta Isaías fala no... Ah, não fala exatamente aonde, né? Mas está lá em Lucas 4, 16 a 22, que fala ali as palavras que ele fala do profeta Isaías. E ali ele acaba depois concluindo a leitura, ele acaba declarando ali para eles que essa profecia estava se cumprindo nele, né? Ele declara ali o seu ministério, declara que ele veio ali com o objetivo de salvar, de dar, de realmente, né, dar vista aos cegos, libertar os oprimidos, proclamar o ano da graça do Senhor. Foi isso que Cristo veio, e ali ele fala que essa profecia se cumpre nele, só que as pessoas acabam não aceitando, né? Por mais que as pessoas viam que Jesus era uma criança diferente, ele cresceu e se tornou um adulto diferente dos demais, né? Ele havia uma pureza, uma perfeição nele que não havia nas outras pessoas, né? Algo realmente muito diferente do que qualquer ser humano comum. Só que, devido a eles terem idealizado um Messias totalmente diferente do que Jesus era, porque, vamos ser sinceros, eles imaginaram um Messias com um exército, um Messias político, um Messias que viria para bater de frente com Roma, né, para restabelecer o reinado que Davi tinha, um reinado poderoso que entrava em batalhas e vencia, né, que era um reinado ali influente no mundo da sua época. A gente já falou um pouquinho sobre Davi aqui nas lives, né? Mas era isso que eles queriam. Era esse Messias herói, esse Messias político, militar, esse Messias que ia à frente ali, né, destruindo os inimigos. Era esse que eles planejavam, era esse que eles idealizavam na sua cabeça. E aí quando Cristo vem meio que não do jeito que eles imaginaram, né? E eles falam assim, não é esse o filho do carpinteiro, não é esse que a gente viu crescer aqui, que brincou, como que esse é o Messias? Então, eles não só acabam não aceitando, né, ali a declaração de Cristo, do seu ministério, do seu objetivo, como também eles tentam apedrejar, tentam jogar Jesus de um penhasco ali,
Eles tiram Jesus do templo, né, arrastam e tentam jogar ali, só que Jesus desaparece ali de perto deles. A gente sabe que os anjos do Senhor estavam ali constantemente com Jesus e eles salvaram porque ainda não era a hora. O plano da salvação não seria cumprido ainda se naquele momento Jesus morresse, né? Então havia ainda um objetivo, havia ainda um plano, e é por isso que Jesus é salvo naquele momento em que as pessoas perdem ele de vista. Mas aqui a gente tinha uma grande lição. Infelizmente, muitas vezes nós não somos reconhecidos na nossa própria casa. Cristo não era reconhecido em Nazaré, né? A gente vê, depois a gente vai falar sobre Cafarnaum, um pouco mais à frente, e a gente vai ver o contraste em que Nazaré, que é a cidade que ele cresceu e que as pessoas mais conheciam ele, não o aceitaram, e Cafarnaum, que era uma cidade que ele estava lá constantemente, as pessoas ansiavam por estar perto de Cristo e tentavam ao todo momento estar junto ali do Messias, não querendo perder um segundo, porque eles não sabiam quando Jesus poderia sair e ir para outra cidade, eles não terem mais acesso ao Messias, né? Então, é uma diferença muito grande, e isso prova como realmente Cristo ele não foi reconhecido e não foi aceito na sua própria casa, na sua própria terra, com as pessoas que ele cresceu, que viram, né, tudo que havia acontecido, que viram todas as questões. Então, como que é triste, né? Talvez Cristo vê pessoas com que ele cresceu na sua infância, com que ele conviveu anos e anos, falou sobre as escrituras, tudo, não aceitarem agora o seu ministério, né? Aceitavam que ele era diferente, aceitavam que ele tinha algo de especial, um quê a mais, mas não aceitaram ele realmente como o Messias, porque afinal ele era só o filho do carpinteiro, ele era só o vizinho. E não seria ele o Messias que eles tanto idealizaram, né? Aí também tem ali um pouco mais à frente, em Lucas 5, e esse versos de Lucas 5, de 1 a 11, que fala sobre esse evento, também se repete em Marcos 1 e Mateus 4, que é ali o convite à beira-mar. A gente sabe que Cristo ali, pela Bíblia, né, que relata, ele já teve um encontro com Pedro, como André e Pedro ali. Só que até o momento os discípulos seguiam a Cristo tudo, mas eles não haviam sido chamados para realmente largar tudo e segui-los, né? Ele não havia falado para eles largarem suas profissões, para eles se dedicarem exclusivamente ao ministério. E ali nesses versos, né, nesses capítulos aqui que eu acabei citando, Lucas 5, Marcos 1 e Mateus 4, que ele tá ali, né, numa praia, muitas pessoas em volta, querendo ouvir, não tinha como, ele sobe no barco de Pedro, Pedro se afasta um pouco ali, e ele começa a falar, as palavras do reino, ele começa a falar grandes maravilhas, perdão, ele começa a falar grandes maravilhas, né, sobre o que a palavra de Deus falava, sobre todas as coisas que aconteceriam, né, ele prega de forma grandiosa ali, e até então que ele fala para Pedro, Pedro, joga aqui a rede aqui do lado, e Pedro, que era um pescador experiente, vivia disso, ele já tinha passado a noite inteira pescando e não conseguiu pegar nada, né? Havia sido uma pesca frustrada, ele não havia conseguido sucesso nenhum na sua pesca. Mas por ele saber quem era Jesus, por ele já ter acompanhado um pouco do ministério de Jesus, ele obedece, joga a rede, e ele e seu irmão André não conseguem pegar todos os peixes, tem que chamar ali também Tiago e João ali que estavam próximos para ajudar. Eles enchem o barco quase afunda, e ali Pedro ele fala, ele reconhece toda a autoridade de Cristo, né? Ele ali se ajoelha, ele adora a Jesus, e ali Jesus faz um convite para que Pedro largue as suas redes e agora o siga, para que ele seja pescador de homens, não mais de peixes, né? E é engraçado como que até o momento Cristo não havia pedido esse sacrifício para eles, não havia pedido essa entrega total, mas agora ele pede. Pedro aceita, André aceita, Tiago, João aceita ali, que eram os pescadores. Eles largam as suas redes, largam os seus barcos e simplesmente vão e seguem a Cristo, né? Seguem ao Messias porque eles acreditavam, eles já haviam visto grandes sinais e eles confiavam que aquele sim seria o Messias. E ainda hoje, né, nós somos chamados, e de uma maneira até semelhante ao primeiro chamado que Cristo fez aos discípulos, não para você largar o seu emprego, não para você
abandonar sua casa, não para você fazer uma escolha drástica. Nós temos a oportunidade de continuar com a nossa vida e ainda assim seguir a Cristo, né? Mas pode ser que chegue um dia que realmente vai vir um pedido mais direto, vai vir um chamado um pouco mais drástico. E aí cabe a cada um refletir sobre qual seria a nossa resposta. Talvez no lugar de Pedro, nós largaríamos nosso emprego, nós largaríamos algo que nós fazemos há muito tempo e que temos confiança ali por um chamado de Deus, né? Então, são questões para que você leve para sua vida, para que você medite aí no seu convívio, para que você converse com Deus e tente achar resposta no seu coração, para que nós possamos também nos imaginar no lugar de Pedro ali, recebendo esse convite. Pedro aceita, tá? E isso influencia muito também em toda a questão que se segue. Pedro, ele era casado. Pedro, ele tinha uma sogra e a sogra dele estava doente ali em Cafarnaum. Pedro vivia em Cafarnaum e era onde Cristo passava muitos dias, né? E a gente vê que Cristo, ele faz um chamado, ele pede um sacrifício, ele pede uma entrega, só que também ele não nos deixa desamparados. Pedro estaria seguindo a Cristo longe da sua casa, longe da sua esposa, longe ali de talvez poder ajudar de alguma forma ou trazer o sustento para dentro da sua casa, né, para sua esposa e para sua sogra. E Cristo dá um jeito, e antes de eles partirem para outra cidade ou antes de eles fazerem qualquer outra coisa, a gente vê que um dos milagres que Jesus faz em Cafarnaum é realmente a cura da sogra de Pedro. Então, era um problema que estava rondando a vida de Pedro e por mais que Jesus havia pedido sacrifícios, ele não pediu um sacrifício sem demonstrar nenhum amor, nem carinho, só simplesmente não, se sacrifica e você que se vira e eu continuo aqui. Cristo, ele se preocupa com seus filhos, com a nossa necessidade, com as nossas preocupações, com as nossas ansiedades. Ele se preocupa com o que eu e você sonhamos, pensamos, sofremos. E ele não pede nada sem realmente nos dar uma segurança que tudo vai ficar bem, que tudo ali está nas mãos dele para que o melhor seja feito. E é isso que ele faz com Pedro. Imagina Pedro viajando com a sua sogra doente. Você acha que ele ia ficar focado no evangelho? Você acha que ele ia ficar focado no ministério? Ele ia ficar preocupado com a sua esposa, com a sua sogra, com a sua família? Mas Cristo, sabendo disso, dá esse conforto para Pedro, para que ele entenda que tudo está na mão daquele que tem o poder para fazer tudo. E em Cafarnaum também nós temos algumas outras coisas, né? Que Cristo teve dias muito ocupados e muitos felizes em Cafarnaum. Foi lá que as pessoas aceitaram, né? Como eu falei, a diferença de Nazaré com Cafarnaum. Em Nazaré eles não aceitaram Cristo, em Cafarnaum eles aceitaram, tanto que eles iam ouvir Cristo falar, eles procuravam Cristo para as curas. As pessoas ficavam ansiosas quando Cristo estava na cidade. Tanto que enchiam casas, enchiam locais para realmente se encontrar com Jesus Cristo. A gente vê que as pessoas começaram nessa época a perceber a diferença do modo de pregar, do modo de falar da palavra de Deus, de Cristo e dos sábios da lei, né, dos rabinos, dos fariseus, aqueles que tanto falavam que estudavam a lei. E eles falavam de uma forma fria, distante, realmente citando ali regras, citando tradições, normas que você tinha que seguir, mas sem muito comprometimento, muita comunhão com o que a palavra de Deus trazia. E Cristo, ele veio de uma maneira totalmente diferente. Cristo, ele veio falando sobre a palavra de Deus, sobre os profetas, sobre a lei, com uma autoridade que até então eles não haviam conhecido. Com ali me fugiu a palavra, mas sabe, com aquela questão que ele falava fácil, ele falava de quem tem propriedade no assunto, sabe? Não era uma pessoa distante da palavra de Deus, era uma pessoa que convivia constantemente com a palavra de Deus na sua vida. Ele vivia o que ele falava, ele sentia o que ele falava. Isso fazia com que as pessoas se apaixonassem pela palavra de Deus, porque ele falava de forma apaixonada pela palavra de Deus. E isso chamava muito a atenção das pessoas, e as pessoas entendiam, desde o mais sábio e instruído homem até o mais analfabeto e que realmente nunca pegou um pergaminho na mão para estudar, até a pessoa que
teve pouquíssima chance de aprender qualquer coisa, sabe? Todas as classes sociais, todas as realidades eram atendidas através de parábolas, através de mensagens mais diretas, de mensagens indiretas, de elementos do cotidiano, da natureza que eles viam na sua vida e ali eles faziam essa semelhança e aquela palavra ia entrando nos seus corações, brotando e dando frutos na vida de várias pessoas. E até que então, em uma dessas ocasiões, ele estava no templo falando, uma pessoa endemoniada chega e começa a falar palavras ruins para Cristo, né? E Cristo liberta essa pessoa ali do domínio desse demônio, do domínio desse espírito maligno, né? Desse anjo caído que estava ali possuindo aquela pessoa. E a gente vê que na época de Cristo isso era muito comum. E era uma estratégia de Satanás para deixar o ambiente o mais pesado, o mais desagradável possível, o mais ruim para Cristo possível. Para que ele realmente se afastasse da humanidade. Mas por mais que os esforços de Satanás foram ali, impactaram a vida de muitas famílias e pessoas, em nenhum momento Cristo deixou de amar a humanidade por causa disso. Em nenhum momento Cristo desistiu, porque ele ouviu os corações. Naquele momento ele ouviu o coração de um homem que queria ser liberto daquele espírito maligno. E ele é liberto e as pessoas ficam maravilhadas. Sabe o que é o mais incrível? Cristo estava em Cafarnaum, onde todos o aceitaram como Messias, como um profeta ali, talvez, não como Messias, mas como um profeta, alguém enviado por Deus. Ele poderia ficar ali por muitos dias, por muitos meses, pregando, curando, fazendo maravilhas, e todo mundo ia gostar, ninguém ia tentar prender, ninguém ia tentar acabar com o seu ministério ali, porque as pessoas gostavam de Cristo em Cafarnaum. Só que quando parece que as coisas estavam indo super bem, estava tudo ficando certo, Cristo chama os discípulos e fala assim, vamos, temos que ir para outra cidade, temos que continuar pregando o evangelho, temos que continuar levando a palavra para outras pessoas que não ouviram. Qualquer outra pessoa ficaria no conforto, qualquer outra pessoa ficaria num lugar que as pessoas gostam de você, que até o adoraram ali, que até rendiam louvores a Jesus, né? Só que a glória que Jesus estava procurando não era para ele, mas sim ele estava querendo cumprir o plano de salvação. Ele não veio aqui para se tornar uma pessoa popular, ele não veio aqui para se tornar alguém conhecido, ele não veio aqui para que as pessoas gostassem dele e formassem um exército de Jesus ali para dominar todo mundo. Ele veio para pregar, para falar sobre o plano de salvação, para falar sobre o arrependimento, sobre a transformação, sobre a mudança. Era uma palavra difícil, uma mensagem dura, e não só isso, mas uma mensagem que devia ser falada para o máximo possível de pessoas. Então ele não poderia ficar só onde era confortável para ele. Ele não poderia ficar só onde as pessoas gostavam dele. Mas ele tinha que ir cidade por cidade, gostando ou não dele, ameaçando a sua vida ou dando comida e abrigo para ele, num local confortável para ele estar. Independente de onde que era, ele deveria ir cidade a cidade pregando essa palavra difícil, de arrependimento, de transformação, de realmente sacrifício. E era isso que Cristo fazia. Então por hoje é só, pessoal. Falei demais, falei bastante, foram 3 capítulos, acabou que essa semana foi bem corrido. E, na verdade, esse mês está sendo bem corrido, tem várias coisas acontecendo. E por isso que eu não consigo tento pelo menos um dia sim, um dia não fazer uma live, não deu certo. Mas que eu vou tentar retomar uma certa frequência, tentar dar uma adiantada pra gente estar a par do assunto aqui. Mas eu espero que você tenha tirado lições valiosas, né? Sobre a questão do nem em todo lugar você vai ser aceito quando você falar de Deus, mas o seu papel é pregar, e os anjos do Senhor vão estar sempre com você, te protegendo, guiando o caminho e permitindo que nada que não seja do plano de Deus aconteça. E se algo acontecer, pode ter certeza que tem um propósito por trás do que acontece. Segundo, também sobre a questão do chamado, né? Para você ver a sua vida, para você repensar, se colocar no lugar de Pedro e pensar o que eu faria no lugar de Pedro, o que eu faria a receber um chamado tão direto e tão desafiador para a minha vida, como que eu reagiria. E depois, para que nós não nos conformemos
apenas onde é confortável, apenas onde as pessoas gostam de nós, mas sim pregar o evangelho para todo mundo na nossa geração. Essa é a missão. E esse é a única coisa que falta para Cristo voltar, para nos buscar. Que todo mundo saiba desse evangelho, que todo mundo conheça essa maravilhosa esperança que habita a minha e a sua vida. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Obrigado por você que assistiu esse vídeo até aqui, ou que acompanhou a live até aqui. Minha esposa linda e maravilhosa que sempre está assistindo. Ali o Eliseu também entrou. Obrigado a todos. Um grande abraço para você. Fique com Deus e eu vejo você na próxima live, no próximo vídeo.